cristão sabe a importância do perdão, mas a maioria não sabe como perdoar e continua vivendo pelas mágoas. Até o final desse vídeo, você saberá como perdoar e pedir perdão e a importância disso para o espírito, a saúde mental, emocional e do corpo, que até a ciência já comprovou. Esse assunto precisamos investigar juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. Já ouvimos sobre a importância do perdão nas igrejas. O que nunca ouvimos é como realmente realizar esse processo. Toda doença espiritual ou física precisa de etapas para a cura. E para aplicar o remédio é preciso entender a doença, que nesse caso é a mágoa, também conhecida como amargura nas Escrituras. E você sabe como ela funciona e os males espirituais, físicos e mentais que ela causa? Dar tapinha nas costas e mandar para casa rezar, como muitos pregadores fazem, é só uma forma de empurrar a responsabilidade e depois dizer que a culpa é sua por não ter tido fé. Mas a verdade é que o agir de Deus tem como base as nossas atitudes. Ninguém nunca menciona os milhares de troncos que Noé cerrou, José dormindo no chão frio da prisão por anos e as feridas que Davi recebeu nas guerras, nem mesmo as surras e a fome que os discípulos tiveram. Pois hoje, a maioria só quer glória e mais ainda acham que, rezando e batendo ponto na igreja, tudo se resolve. Mas a própria Bíblia diz que isso não adianta. Não sou eu, pois é necessário ter um caminho de semeadura. Por isso é dito, fé sem obras é morta. E no grego, obras aqui são atitudes, tarefas e trabalho no Evangelho. Se apenas rezar resolvesse, os líderes não gastavam o tempo de cada culto pedindo dinheiro, vivendo nessa ansiedade de arrecadações que na verdade não deixa eles acreditarem que o Espírito Santo toca as pessoas para isso, não é? A mágoa ou amargura existe desde o início da sociedade. Inclusive, desencadeou diversas guerras. Pois a mágoa gera a sensação de um ataque injusto, a ponto da pessoa magoada procurar justiça para que seu agressor não fique impune. Isso gera um desejo de vingança que faz muitos agirem como bem entende. E até ser vingado, o magoado fica revivendo sua dor e procurando meios de justiça. Um processo que pode levar horas, dias ou anos, em que a pessoa vai viver constantemente em ansiedade, frustração e angústia. Sentimentos ruins que vão continuar sendo alimentados pelo desejo de justiça. É por isso que é tão difícil se livrar da mágoa, pois todo ser humano deseja justiça para si. E por isso a mágoa também foi importante pela busca de justiça em diversos momentos da história, como por exemplo, o movimento protestante, a libertação dos escravos, o direito da mulher, as leis trabalhistas e assim por diante, que foram adquiridas por conflitos gerados por mágoas de injustiça sofrida, que encorajaram diversas revoltas armadas. Mas hoje, em tempos modernos, já não participamos mais de lutas armadas como antigamente, e a mágoa que antes era colocada para fora em conflitos destrutivos, agora acumula e evolui para o mal do século, o estresse, que gera pensamentos e ações destrutivas, não mais a inimigos externos, mas a todos à nossa volta, um mal trocado por outro. Freud já tinha descoberto desde o século passado diversas doenças psicossomáticas devido ao estresse, pois uma pessoa magoada se torna escravo das memórias negativas, que fica revivendo dia após dia e, sem saber, tornamos quem nos magoou o centro da nossa vida. É como se fosse uma paixão ao contrário, e o magoado passa a reviver, comer e dormir com um pensamento na pessoa que lhe feriu, que muitas vezes segue sua vida normalmente. A Bíblia já ensinava que a mágoa é algo que faz mal, que não devemos guardar, cria vingança e guerra, nos coloca longe de Deus e ainda impede que sejamos perdoados. Por isso, guardar mágoa já é um pecado. E sobre a saúde? Estudos médicos mostram que após o perdão,
Pessoas com pressão arterial alta tiveram grande melhora na saúde, assim como portadores de HIV tiveram seu sistema imunológico fortalecido. Sem o perdão, a mágoa pode permanecer por décadas, gerando raiva, depressão e dificuldade para dormir. E não só isso, o estresse cria tensão nos músculos da face, batimentos cardíacos acelerados e úlceras, que muitas vezes evoluem para o câncer. Conforme a American Psychological Association, a mágoa ainda vai afetar não só o desempenho sexual do homem e da mulher, como impedir que tenham orgasmos. Já para o jornal americano Journal of Health Psychology, perdoar fortalece a saúde física e mental, evitando muitos problemas ao longo da vida. E é importante ter consciência que, às vezes, o próprio magoado foi responsável pela mágoa, como um marido que foi abandonado após ter sua infidelidade descoberta. E quando o perdão não é pedido corretamente, pode ainda gerar novas mágoas. A mágoa ou amargura ainda desencadeiam diversos crimes, da mesma forma que afetou Caim, como, por exemplo, o aumento do feminicídio mesmo no meio evangélico. Cada vez mais, maridos agridem e matam suas esposas e vice-versa. Mas atenção, perdoar não é dar a outra face, nem é esquecer. O que causa esquecimento é Alzheimer e danos cerebrais. Assim como perdoar não é ser obrigado a aceitar a pessoa de volta ou andar com ela lado a lado. Nada disso. Perdoar é não querer viver por um sentimento negativo que outra pessoa nos causou, trazendo mal a nós mesmos e aos outros ao nosso redor. Agora que você sabe bem como a mágoa e o perdão funcionam no espírito, no psicológico e na saúde, podemos finalmente iniciar os passos de como perdoar. E antes de continuarmos, peço a ajuda de vocês para que juntos possamos ajudar outras pessoas nesse sofrimento e podemos juntos ajudar a diminuir as tragédias que ocorrem todos os dias. Basta fazer sua inscrição, curtir e compartilhar para que essa ajuda do perdão chegue a mais pessoas, tá certo? Pois bem, o exercício do perdão depende que todos os passos sejam seguidos. São métodos desenvolvidos por estudantes da Bíblia e psicólogos que funcionam da seguinte forma. Primeiro passo, entender que o perdão não é fraqueza. Muitas pessoas acham que vão ter o orgulho ferido ao dar o braço a torcer, o que não faz sentido, considerando a chance de acabar com um conflito que gera um longo sofrimento. O perdão ajuda a adquirir controle emocional e força de caráter, que é o que todos querem ter, mas poucos conseguem, justamente porque depende dessas ações que muitos evitam por vergonha. Passo 2. Entender que ter sentimentos ruins é normal. Esqueça os versículos prontos que pastores dizem para parecer que você não pode ter pensamentos ruins. Eles fazem isso para parecerem superiores, pois em toda a Bíblia, vários viveram em angústia. Davi em Salmos, Jeremias em Lamentações e por aí vai. Até Jesus suou sangue e pediu livramento do seu sacrifício de tanta angústia que sentiu no Getsêmani. Então o que sobra para nós? Muitos se sentem culpados e envergonhados por terem sentimentos e pensamentos ruins. Essas pessoas reprimem esses sentimentos que são espremidos até explodirem cedo ou tarde. Quando tiver sentimentos ruins, se obrigue a fazer algo que gosta, ou em estar em lugares alegres como uma praça. Evite café por ser estimulante, noticiários de crimes e procure alguém para conversar. É um erro achar que só devemos fazer coisas alegres quando nos sentimos bem. Na terapia cognitiva comportamental é realizado o caminho oposto. A atitude de fazer algo bom acaba alterando o nosso estado de espírito para melhor. O difícil é só dar o primeiro passo, como por exemplo, botar uma roupa legal e sair pela porta. Aproveite esses momentos para expor em voz alta para Deus suas angústias e os pensamentos que teve, pois é expondo que Ele trata as feridas. Ou você iria no médico com dor, sem dizer onde dói. Passo 3. Se magoar é normal
Entenda que é impossível passar pela vida sem sofrer mágoas ou decepções, mas cada decepção é uma experiência de vida que nos torna mais fortes, não só para impedir que nos magoemos novamente, como nos dá a capacidade de poder ajudar outras pessoas a não passar pela mesma situação, o que vai nos permitir sermos usados por Deus e poder ajudar a salvar outras pessoas de um destino igual ou pior. Ame ao próximo como a ti mesmo. Após alguns dias ou semanas amadurecendo esses passos, você estará pronto para os seguintes. Quarto passo, pratique a empatia. Estamos sempre dispostos a condenar quem erra com a gente, mas quando erramos, estamos sempre prontos para justificar nossos erros e exigir perdão. Não é assim? Às vezes, não sabemos o que levou a outra pessoa a nos magoar. Por isso, invista alguns minutos do seu dia para se colocar no lugar da pessoa. Imagine e escreva quais os motivos que poderiam fazer você cometer os mesmos erros. Ou ainda, relembre todas as pessoas que você já magoou durante a vida, que não devem ser poucas. Isso vai fazer você humanizar o outro e a si próprio, e não ver quem errou com você como um demônio que deve ser destruído. Todos nós somos seres humanos falhos, que podem ser transformados um dia. Orem por quem lhe persegue. Paulo ajudou a matar cristãos. Dialogar. Se possível, tente conversar com a pessoa, e é válida a ajuda de uma pessoa madura como mediadora. Às vezes, a pessoa que nos magoou nem tinha intenção ou sabe do tamanho do estrago que fez. E às vezes, justamente por saber, tem vergonha e medo de pedir desculpas, pois ela acha que vai ser atacada se tentar, da mesma forma que acontece com a gente quando erramos. Conversar é o momento de dar essa oportunidade, e às vezes nem precisa muito, basta perguntar para a pessoa como ela está e se ela estava bem naquele dia. E muitas vezes só isso já basta para ela mesma dizer que não estava bem e pedir desculpas. Você ficaria surpreso no quanto as pessoas querem uma chance de pedir perdão. Sexto passo, o perdão é para você. Diferente do que muitos acham, o perdão não é uma forma de liberar a culpa de alguém que nos magoou e nem vai livrar aquela pessoa das consequências. O perdão serve para restabelecermos a nossa conexão com Deus, pois a amargura é um veneno que tomamos para a nossa alma, desejando que a outra pessoa passe mal, afetando o nosso espírito, nosso corpo e mente, e o outro nem está sendo afetado por isso. Então o perdão é o caminho para o nosso bem-estar. 7. Perdoar não é andar junto. Muitas pessoas não perdoam porque acham que perdoar significa esquecer e reconciliar. Mas o perdão não significa fingir que nunca aconteceu. Todo erro tem consequências. E a Bíblia está cheia desses exemplos, como Davi e o próprio povo de Israel. Por isso, uma pessoa não é obrigada a conviver com outra quando perdoa. Uma mulher não precisa aceitar de volta um marido que foi embora com amante, ou que era seu agressor, ou que abusou dela sexualmente. A pessoa deve ser denunciada, e essas atitudes por si só já quebrou qualquer tipo de obrigação que nós tínhamos com ela, mesmo que seja um casamento. O perdão é uma forma de impedir que a nossa vida seja guiada diariamente pela amargura. E o passo seguinte vai ajudar nessa cicatrização. Passo 8. Use as emoções. Permita-se sentir. Jesus fez isso no Getsêmani. Assim como ocorre no luto, é importante permitir que os sentimentos surjam e desapareçam naturalmente. Mesmo que durante o processo você tenha que dar socos no colchão, chorar, ir para algum lugar gritar ou sair correndo até cair de cansaço na rua. E em muitos casos, exercícios físicos como academia e até mesmo a caminhada vão ajudar, além de chás, ler um livro ou conseguir ajuda terapêutica e até psiquiátrica. Uma ótima ferramenta terapêutica é escrever uma carta colocando tudo para fora como se fosse entregar para a pessoa e queimar depois. Com o passar dos dias, as angústias vão enfraquecer. Diferente de segurar esses sentimentos
que cedo ou tarde vão explodir em ações graves. E por último, e não menos importante, passo 9, dê tempo ao tempo. O grande problema que ainda piora a situação é querer resolver as coisas na hora. Após os desentendimentos, as emoções estão à flor da pele e é normal a raiva levar horas, dias ou semanas para passar. E nesse meio tempo, as pessoas não conseguem se expressar corretamente e só geram novas discussões. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Então, a melhor forma é esperar o momento certo, de preferência, nunca no mesmo dia. E use como ponto de referência a mudança da pessoa em falar, te olhar e se movimentar com menos agressividade. Vale o mesmo para pedir perdão. Outro grande problema das pessoas é que quando a poeira baixa, elas têm medo de tocar no assunto para não estragar a paz, que é uma paz falsa, pois na verdade nada foi resolvido, apenas deixado para lá, para explodir de novo mais adiante. Por isso as brigas familiares giram em círculo. E até as coisas se acalmarem, precisamos estar disponível para a pessoa que queremos perdoar ou pedir perdão, nos mostrando próximos e cooperantes de forma cuidadosa e sutil. Se for alguém de longe, mande um recado por outra pessoa, mande um abraço. Agora, se tudo isso for muito difícil, é hora de trabalhar o orgulho. Não se permita ficar longe de Deus e adquirir doenças por causa do orgulho. Os problemas precisam ser resolvidos e com esses passos, as mágoas, angústias ou amarguras que durariam anos podem sim ser curadas em meses e até semanas. Já aplico todos esses passos há anos com casais que restauraram seus casamentos. É claro que tentei simplificar para não criar um vídeo ainda mais extenso, mas esses poucos passos são muito eficazes. Você já conhecia esses passos e acha que eles fazem sentido? Se você conhece outras maneiras, coloque nos comentários para todos sabermos. E não se esqueça de se inscrever. Mas antes de cada passo, não esqueça, feche a porta do teu quarto e entre no secreto com Deus, pois Cristo venceu o mundo e nele somos mais que vencedores.